Gente, Jesus, nesses versículos, provavelmente você já ouviu algum pregador incrível dessa casa falando acerca dessa história, sim ou não? E talvez você nunca parou para pensar em alguns pontos que eu vou pincelar com você nessa noite. Nesses versículos que a gente leu, Jesus ele acabou de pregar, Jesus ele acabou de falar com a multidão, de revelar algumas coisas, e entre essas coisas Jesus revela sobre fé. Se você lê nos versículos anteriores, Jesus está falando sobre fé. Só que depois de pregar para todo mundo, como costume de Jesus, como era do costume de Jesus fazer, a Bíblia vai dizer que naquele dia em que Jesus está pregando, sendo já tarde, Jesus libera uma palavra diferente. A palavra que Jesus libera, sendo já tarde, não é uma palavra de uma pregação qualquer. A palavra que Jesus libera é uma direção, é um destino, sim ou não? Por isso Jesus diz, passemos para outra. Quando Jesus diz isso, Jesus está apontando um destino para os discípulos. Nós estamos aqui, mas nós não vamos ficar aqui, nós vamos passar para outra margem. E é interessante perceber o momento em que Jesus está dando um destino para aqueles discípulos. Porque antes de dar o destino, a Bíblia vai dizer que o momento em que eles estão já é tarde. Antes de dar uma palavra de direção, a Bíblia vai dizer que o momento do dia em que eles estão é tarde. E o nosso coração humano tende a acreditar que, por ser tarde, Jesus não pode nos dar uma nova direção. Jesus não pode nos dar um novo destino. Mas eu estou aqui da parte de Deus para falar para você que não é tarde demais para Deus liberar uma nova direção sobre a sua vida. Não é tarde demais para Deus liberar um novo destino para você. A Bíblia vai dizer que Deus, ele não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham como tardia. Sabe, o nosso coração costuma colocar limites às palavras que Deus nos dá. Eu não sei você, mas eu tenho palavras que eu recebi de Deus na minha adolescência e ainda não se cumpriram. Por um acaso é tarde demais para Jesus cumprir. Talvez você tenha palavras liberadas sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre sua vida profissional, sua vida, emocional, que já faz tanto tempo que Jesus disse, já faz tanto tempo que você recebeu. Eu trago uma palavra de esperança para o seu coração. Não é tarde demais. Não é tarde demais. Enquanto você estiver respirando, meu querido, há tempo para que Jesus cumpra as palavras dele sobre a sua vida. E outra, enquanto está tarde demais, o ambiente diz que é tarde demais. Mas quando nós vivemos por fé, a gente sabe que Deus ele é pontual, ele não se atrasa. E se ele ainda não fez, é porque não era o momento certo. Eu me lembro de Paulo e Silas na prisão. A Bíblia vai dizer que é perto da meia-noite, quando talvez nós olharíamos e falaríamos que é tarde demais, que mesmo sendo tarde demais, Paulo e Silas continuam adorando a Deus. Tudo aqui fora está dizendo que está tarde demais. Os cabelos brancos apareceram, as rugas no rosto apareceram, o cansaço do corpo apareceu. Mas, meu querido, por favor, pega esse ensinamento de Paulo e Silas e continua adorando. Parece tarde demais, mas continua adorando. Logo ali, perto da meia-noite, um terremoto vai acontecer na sua vida. É já tarde, mas não é tarde para Jesus liberar destinos. Jesus diz, passemos para a outra margem, sim ou não? Talvez a gente não percebe que embutido nessa frase, um momentinho, estou toda me tremendo. Embutido nessa frase está uma certeza que Jesus dá.
Porque uma coisa é a gente ouvir Jesus falando assim, vai para outra margem. Cara, se ele falasse assim, aí as minhas pernas tremeriam. Porque se Jesus diz vai, ele está falando, vai sozinho. Mas a palavra de Jesus aqui é passemos. A gente estuda um pouco de português na escola e a gente sabe que o passemos não está apontando para um só. Não está dizendo um singular, não está dizendo vocês vão sozinhos. Não está dizendo vão na força de vocês. Não está dizendo que o percurso será solitário. A gente sabe que quando se conjuga para passemos, significa que alguém está indo com a gente. Significa que teremos companhia no que vamos fazer. Significa que não estaremos sozinhos nos próximos passos que a gente der. Então a certeza que Jesus está dando para os discípulos é: eu vou passar junto com vocês. Eu me lembro quando Jesus está com seus discípulos e dando as últimas ordenanças, os últimos ensinamentos. E nós amamos quando Jesus diz: ide por todo mundo, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é incrível, sim ou não? Ele está nos dando um propósito, Ele está nos dando uma missão. Mas o final dessas palavras é Jesus dizendo: e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. É Jesus dizendo: eu vou com vocês. A segurança do caminho não é que a gente vai saber onde vai pisar. Não é que a gente vai saber sempre o que fazer, mas que a gente vai saber que tem alguém que sempre vai estar do nosso lado. Essa é a segurança no caminho. Não estamos seguros pelo que vemos, estamos seguros pelo que cremos. Não estamos seguros pela vista, estamos seguros pela visão. Jesus diz: eu vou com vocês, vamos passar juntos. Então pensa comigo, Jesus ele aponta um destino, sim ou não? Sim ou não? Jesus ele aponta um lugar onde eles vão chegar. Mas você provavelmente já ouviu o Grandene falando muito sobre processo aqui, o mestre sobre processos. Então Jesus ele está apontando um destino, mas Jesus ele não revela muito do percurso. Sim ou não? A única coisa que eles sabem é que precisam entrar no barco. E a atitude dos discípulos me ensina uma coisa, porque eles não decidem deixar Jesus de lado ou colocar Jesus no barco e colocar no barco também alguns melhores da multidão. Eles despedem a multidão e colocam Jesus dentro do barco. O que isso está ensinando, Karen? Para esse percurso, para esse processo, multidões não cabem. Para esse momento, para essa lição, multidões não cabem. Existirão momentos em que Jesus vai te chamar para um lugar de aprendizado, para uma parte do percurso, onde não vai dar para chamar os melhores amigos, onde não vai dar para levar os melhores contatos, onde não vai dar para levar os maiores intercessores, mas vai dar para levar Ele no seu barco. E se Ele estiver lá, a gente canta isso: com Cristo no meu barco, tudo vai muito bem. Acontece que nós, às vezes, fazemos o contrário. Nós queremos um barco cheio de multidão. Nós queremos uma vida cheia de multidões. E querido, eu aprendi na minha vida, meus 29 anos até aqui, eu aprendi. Multidão é mais tóxica que o deserto. Multidão é mais tóxica do que a tempestade. Multidão é mais tóxica do que o vale. O que é isso, cara? Eu não estou dizendo para você não amar as multidões que existem no mundo. Nós precisamos ir aos nossos irmãos. Nós precisamos buscar os nossos irmãos, compartilhar do que temos visto em Jesus.
O problema é quando a multidão ocupa o lugar no barco que deveria ser de Jesus. E aí, como o meu irmão falou da oração, o primeiro recurso não é orar e conversar com Deus, mas é ir lá atrás de alguém que vai lamber as nossas feridas. Que vai mimar a gente nas nossas crises. A gente prefere essas coisas, porque a multidão dá um tapinha nas costas. Jesus dá um remédio. A multidão dá um aplauso quando a gente acerta. Jesus, ele chama para perto, fala que está tudo bem, mas ainda existem algumas coisas que precisam melhorar. Quem está no barco, Jesus ou a multidão? Jesus. E a multidão está onde? A multidão fica. Perceba que quando Jesus dá um destino, a atitude dos discípulos é obedecer. Sim ou não? Deus, ele tem destino. Deus, ele tem direção para quem tem disposição. Eu apanhei de Jesus quando eu vi isso aqui, porque há muitos anos eu ouço palavras sobre ir às nações e não sei o que e tal. E o Espírito Santo, Karen, eu te dei um destino, eu te dei uma direção, mas onde está a sua disposição? Jesus já falou para você, Jesus já disse que você não vai sozinho. Qual é o próximo passo, Karen? Mova os seus pés. Eles entram no barco, Jesus está lá dentro. Só que Jesus, ele é posto em um lugar que não pertence a ele dentro desse barco. A Bíblia diz que Jesus é posto na polpa do barco, sim ou não? Lá perto das malas, escondido. E Jesus está descansando. Enquanto Jesus descansa nesse percurso, a Bíblia fala que aparece um temporal de vento e o mar se agita, e então uma tempestade se forma. Os discípulos, eles já estavam acostumados a ter uma relação barco e mar, sim ou não? Muitos deles eram pescadores, então já haviam passado por tempestades, já haviam passado por mares bravios. Só que naquele dia a tempestade está diferente. Naquele dia o jeito deles navegar não os salva. O jeito deles fazerem não ajuda muito. A tempestade acontece. E aí, talvez a gente entre em crise, porque se você olhar para Jonas lá vive uma tempestade porque desobedeceu, sim ou não? Mas os discípulos obedeceram e estão passando por uma tempestade. Diferença é quem está com eles dentro do barco. Jesus está lá no barco, eles passam pela tempestade. Então Jesus está no barco, não há essa premissa vazia de que se Jesus está na nossa vida, nós não passaremos por tempestades. No meio do percurso, tempestades aparecerão. Mas só vencedores de tempestades conseguem chegar ao destino. Nós queremos viver o milagre, mas não queremos viver tempestades. São as tempestades que nos aprovam para uma vida de milagre. Eles estão dentro do barco, Jesus está lá. E talvez se fosse nós, a primeira atitude seria questionar. Jesus, o Senhor está no barco, então por quê? Para quê? Como? Querido, se Jesus está no seu barco, não há por que ter motivos para questionar. Jesus estando no nosso barco, há muitos motivos para confiar.
Acontece que Jesus está lá, na polpa, dormindo. E os discípulos estão aonde, cara? Fazendo o que eles sabem fazer. E se eles já sabem fazer, eles querem controlar. Por quê? Porque já sabem fazer. Que Deus nos livre de só porque já sabemos fazer a gente querer tomar as rédeas do controle de Deus. A tempestade vem e o jeito deles não está fazendo muita coisa. Então eles se desesperam, sim ou não? E nesse desespero de que eles estão perdendo o controle, nesse desespero de que do jeito deles não está dando certo, nesse desespero de que mesmo eles tentando, o mar está entrando. A Bíblia diz, e o barco começou a encher-se de água. Está enchendo, mas ainda não está cheio. Perigo não é a tempestade, querido. Vocês estão acordados, amém? Amém. Ok. Perigo não é a tempestade. Barco foi feito para passar por tempestades. Perigo é quando a tempestade do lado de fora começa a entrar do lado de dentro. Porque se a tempestade que deveria estar fora começa a entrar do lado de dentro, ela começa a pesar, ocupar lugares que não deveria ocupar. E se nós estamos cheios de tempestades dentro de nós, qualquer vento nos derruba. Qualquer dúvida nos faz cair, desistir, abandonar. Mas perceba, o barco está a encher-se de água, mas ainda não está cheio. O que eu tenho que fazer, Karen? Bota essa tempestade que está tentando entrar para o lado de fora outra vez. O que eu tenho que fazer, Karen? Ir para alguém me ungir? Não. Falar para alguém botar a mão na minha cabeça? Não. Você sabe o que você está passando. Você sabe os sentimentos que você está tendo. Você sabe a tempestade que está entrando. Você sabe a dúvida que está chegando, a dor que está aparecendo, o desequilíbrio que está acontecendo. Você sabe. Quem melhor do que você para ser o profeta no meio dessa tempestade, querido? Tem atitudes radicais, jovem. Tem uma atitude radical. Vai lá no espelho, finge que o espelho é Deus, Espírito Santo. Fala assim: Deus, a partir de hoje esses sentimentos não entram mais dentro de mim. Essa tempestade não invade mais o meu barco. E seja intencional na palavra que você liberar. Eles estão passando pela tempestade, a tempestade está entrando, o desespero está acontecendo. E aí a Bíblia fala que eles vão até Jesus, eles lembram de Jesus. Jesus está onde? Duas pessoas sabendo que Jesus está na polpa. Jesus está na polpa do barco. A Bíblia diz que eles vão e chegam para Jesus e falam: Jesus, não te importas que pereçamos. E talvez você olhe para essa frase e você pense: Jesus insensível. Não é. É porque existirão processos, existirão lições que Jesus vai esperar você ter a consciência de que elas estão acontecendo. Existirão processos em que vai ser você quem vai cobrar de si uma atitude. Jesus está lá, esperando eles terem a consciência de que do jeito deles não vai dar. De que da forma deles não vai chegar. Não é que Jesus está insensível. Ele está como um bom professor deixando você aprender a lição. Mas Ele está lá. Não é que Jesus não está nem aí. É que Ele está como um bom mestre ensinando o aprendiz a confiar. Quando eles vão até Jesus e falam isso para Jesus, a Bíblia diz que Jesus desperta. Oh glória! Perceba que eles não conversam com Jesus depois que Jesus dá um destino.
Jesus está adormecido. Eles não conversam com Jesus depois que Jesus dá o destino, só quando precisam de um socorro. Muitos de nós somos assim. Eu não quero ferir você, eu quero ativar você. Muitos de nós somos assim. Deus nos deu um destino, a gente conversa com todo mundo, menos com Ele. E sabe o que eu aprendi? É a proximidade que nos leva ao descanso. Em vez de questionar por que estamos passando pela tempestade, vamos agradecer porque Ele já providenciou um lugar de descanso. Sem relacionamento, Cristo adormece dentro de nós. Ele está lá, você está na sua vida cristã, cultos de domingo, cultos de quarta, mas talvez você não sinta mais como na primeira vez. Cristo adormeceu dentro de você. Está aí, mas está adormecido. E perceba, não é a tempestade que acorda Jesus, né, Carol? Jesus está lá na tempestade, Jesus, ananar. Jesus dormindo. Mas quando os discípulos decidem clamar, não são as melhores palavras, mas é um clamor. Não são as palavras mais bonitas para Jesus, mas são palavras sinceras, é um clamor. A tempestade não acorda Jesus porque ela não fragiliza Jesus, ela não amedronta Jesus, mas um clamor desperta Jesus. Nós precisamos voltar ao lugar de clamar. Eu não estou falando de uma oração que pede por coisas, eu estou falando de um clamor, onde a gente rasga o nosso coração e fala: Jesus, só quero a Ti, porque se não for o Senhor, essa tempestade me mata, porque se não for o Senhor, essa dificuldade me destrói, porque se não for o Senhor, o meu barco naufraga. Um clamor e Jesus desperta dentro de nós. Um clamor, e você não sente mais como antes, você sente mais do que sentia antes, você descobre mais do que descobriu antes. Um clamor, Jesus se levanta. Oh, glória! Jesus está lá atrás, no lugar de descanso, e agora a tempestade faz os discípulos terem uma atitude de reposicionar Jesus na vida deles, no barco deles. Jesus precisava descansar, sim ou não? Mas quando Jesus está descansando, Ele já está providenciando um lugar de descanso. Quando os discípulos chamam e falam: Jesus, não te importas? A Bíblia diz que Jesus vai diante do vento. Se Jesus vai diante do vento, quem é que fica atrás? Os discípulos. É Jesus ensinando: agora você descansa e eu guio. Agora você descansa e eu conduzo. Porque quem deu o destino é Ele, quem sabe como chegar é Ele. É Ele. E olha que incrível, estou terminando, em nome de Jesus. Olha que incrível. Jesus, Ele primeiro repreende. Minha coreografia não deu certo. Minha imagem e ação não deu certo. Primeiro Ele repreende o vento. Depois Ele cala e acalma o mar. Pergunta para mim, fala: por quê? Porque, meu querido, naquela região onde estava o barco, onde Jesus estava pregando, a Bíblia vai falar que, a geografia vai falar que é uma região montanhosa.
E quando os ventos batiam forte por entre as montanhas, a tendência dos ventos era ser direcionado para o mar. Então não era o mar que ficava revolto e por isso provocava o vento. Era o vento que provocava o mar, sim ou não? Ventos contrários, ventos de oposição. Por quê que Jesus ele primeiro repreende o vento e depois acalma o mar? Pergunta para mim, fala, por que, Karen? Bonitinho vocês falando Karen. É porque Jesus ele tem uma tendência linda de sempre querer não só tratar os efeitos, não só curar os efeitos, não só tocar e dar uma palavra sobre os sintomas. Ele vai na fonte. Ele fala primeiro com o vento porque Jesus ele primeiro está cuidando da causa. Ele primeiro está cuidando da raiz de tudo que está acontecendo. Ele primeiro está liberando uma palavra sobre aquilo que iniciava toda a tempestade. E aí depois, ele calma os efeitos. Ele calma os sintomas. Deus, ele sabe que muita da tempestade, muitas das ondas que aparecem na nossa vida, tem uma causa em muitos ventos contrários. Palavras malditas, destinos mal liberados, paternidade ausente, ausência de pessoas que te impulsionem a vida com Ele. Ele sabe que existem alguns ventos na nossa vida. Lutos, dores, frustrações, traições, decepções, Ele sabe. Ele sabe. Por isso, meu querido, que não adianta, eu falei sobre isso há uns dias atrás. Nós olhamos para o mundo e as pessoas estão feridas. E essas feridas parece que estão latejando hoje em dia. Está latejando, as pessoas estão angustiadas, agoniadas. E aí a tendência é ir no lugar mais fácil. O lugar mais fácil são anestesias para os efeitos. Quando Jesus se levanta, Ele não se levanta para anestesiar os efeitos. Ele se levanta para medicar a causa. Ele se levanta para tocar na fonte. Naquela frustração de anos atrás. Naquela dor de anos atrás, naquele luto maltratado, naquela palavra maldita que liberaram sobre a sua vida, é lá que Ele vai tratar. Quando Ele chegar lá, se prepare. Não vai ser um passe de mágica, mas vai ser um evidenciar de que Ele não foi só nos efeitos, Ele foi no começo de tudo. Jesus repreende o vento, onde tudo estava começando, e Ele acalma o mar. A Bíblia diz que depois que Jesus se levanta, libera as palavras, faz-se uma grande... Caraca, que triste. Faz-se uma grande... Cadê o Brave? Faz-se uma grande... Faz-se uma grande bonança. Por que, Karen? Que só depois faz-se uma grande bonança. Bonança me fala sobre recompensa. Infelizmente, aqueles que desistem no meio do caminho não serão recompensados. Por isso que eu quero motivar você nessa noite. Não desiste no meio do percurso. Aprenda a aproveitar o percurso enquanto Deus está te levando ao destino. Para aqueles que não desistem, existe uma recompensa. Passa pela tempestade, mas tenha a certeza de que a tempestade vai passar. E quando a tempestade passar, fez-se grande bonança. Só que olha que incrível, estou terminando.
Jesus vira para os discípulos e Jesus fala assim: por que vocês são tão tímidos? Como é que não tendes fé? Sendo que antes, no versículo 30, Jesus está ensinando sobre fé. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês andam comigo e não estão ouvindo o que eu estou falando? Jesus antes diz sobre fé e agora ele vê os discípulos não tendo fé. E Jesus faz essa pergunta para que eles voltem ao lugar de ensino. Depois os discípulos viram para Jesus e eles falam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Só que a Bíblia diz que eles estão possuídos de grande temor. E talvez essa palavra faça o nosso coração acreditar que eles têm medo, sim ou não? Jesus fez uma coisa improvável, uma coisa incrível, então parece que os discípulos estão tendo medo. Só que aí você vai para Mateus 8. Vamos ver se dá para botar aqui. Vou dar trabalho para a mídia. Mateus capítulo 8. Conta a mesma história. Só que o final é um pouco diferente. Mateus capítulo 8. Versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois assim tão tímidos, homens de pequena fé? Levantou-se e repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora vamos para Lucas capítulo 8. Conta a mesma história. Capítulo 8, versículo 24. Chegando-se a ele, despertaram a Jesus, dizendo: mestre, estamos perecendo. E Jesus, despertando, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Versículo 25. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o vento e as ondas lhe obedecem? Então entenda, quando a Bíblia diz que eles estão cheios de temor, não é temor no sentido de que eles têm medo do que Jesus está fazendo. Porque além de temor, eles estão admirados e maravilhados, sim ou não? Amém. Então quando eles dizem quem é este, não é que eles não conhecem Jesus, oh glória! Eles estão dizendo: quem é esse que eu nunca vi ninguém fazer o que ele está fazendo? Quem é esse que eu nunca vi alguém acalmar a tempestade como ele está acalmando? Então não é um quem é este no sentido de eu não conheço quem ele é. É um quem é este no sentido de que só ele faz o que ele faz. De que só ele move o que ele move. Oh glória, fica de pé comigo, querido. Oh glória. Eu anseio por dias em que eu vou conversar com as pessoas e elas não vão me falar do quão difícil está a tempestade. Eu sei que às vezes a gente precisa botar para fora, coloque para fora. Mas que isso não seja a maior constante da sua vida. Mas eu anseio dias em que eu vou conversar com algumas pessoas e elas vão falar assim: eu estou passando por uma tempestade, mas a tempestade também está passando. Para aqueles que não desistem, no final você será maravilhado por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Para aqueles que não desistem, você receberá o que ninguém nunca recebeu. Seus olhos verão o que ninguém nunca viu. O milagre que ninguém nunca recebeu está pronto para aqueles que não desistem no meio do caminho. Continua. Marcos, capítulo 5, versículo 1. E então, eles chegaram
na outra margem. Oh, glória! O próximo capítulo da sua história, querido, já está escrito. Não desiste, o próximo capítulo irá dizer: ele chegou na promessa, ele alcançou a promessa, ele alcançou a provisão, ela alcançou o sonho, ela alcançou o desejo do seu coração. Suporta a tempestade, não deixe ela entrar dentro do seu barco. Não ache que é a sua força que vai fazer o barco chegar lá. Não ache que é a beleza do seu barco que vai sustentar você no dia da tempestade. É quem está do teu lado. Às vezes a gente vai precisar de amigos para nos acalmar nos dias da tempestade, né, Carol? Mas a gente sempre vai precisar de Jesus para acalmar a tempestade.